Às vezes fica um pouquinho mais lenta, mas acho que vai dar tudo certo. Boa noite, João. Boa noite, Danilo. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre classes de palavras, né? Que é um assunto que vocês já viram desde o ensino fundamental. Deve ter muita gostosura para comer. Aqui tem comida de verdade. Na minha casa não tem muita comida de verdade, Vitor. Na casa da minha avó tem mais comida ainda, geralmente. Então né, vai aumentando, assim, casa de mãe, casa de vó, né? Enfim. Vamos lá. Então hoje a gente vai começar a ver aí, gente, um pouquinho de classes gramaticais, classes de palavras, que vocês já viram desde o ensino fundamental. Claro que aqui a gente vai ver com um pouco mais de regras, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Se travar, porque o meu computador também não tá muito bom, a internet aqui tá meio esquisita, eu já deixei os slides sobre isso, sobre o conteúdo, no drive de vocês. Aí eu vou pedir, se ficar travando muito, eu peço para algum aluno me avisar por áudio, né? E aí eu peço para algum aluno compartilhar os slides. E aí eu acho que já fica tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui pra gente classes gramaticais. A gente vai começar a rever com tranquilidade, né? E depois a gente vai começar a complicar um pouquinho. Falar depois um pouquinho de verbo, né? Mas por enquanto a gente vai ficar na parte mais tranquila, tá? Se travar, gente, me avisem pelo áudio, por favor, tá? Daí a gente faz esse esquema de algum aluno compartilhar aí os slides, tá bom? Vamos lá. Então eu vou começar aí fazendo uma revisão com vocês, bem de ensino fundamental mesmo, né? E depois a gente vai para a parte um pouquinho mais chatinha, que é a parte das regras gramaticais, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu rosto, se travar, mas eu acho que não vai travar não, peraí, minutinho. Vamos lá. Estão vendo aí? Alguém me dá um ok aí pelo microfone? Se estiver tudo certinho, sem travar. Ô, prof, Tá travando? tá dando uma travada boa na voz. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu tirar meu rosto. Deixa eu ver... Melhorou ou não? Eu tirei o Deu meu... uma melhorada, tá mais fluido agora. Tá bom, tá? Me avisa se travar. Eu tirei o vídeo. Geralmente, quando tiro o vídeo, melhora um pouquinho, tá bom? Se tiver travando muito, me avisem, tá? Então, pessoal, só para começar a nossa revisão, vocês aprenderam lá no ensino fundamental que existem 10 classes gramaticais, né? A gente também pode chamar de classes de palavras, né? E qualquer palavra da língua portuguesa pode ser classificada dentro dessas 10 classes gramaticais, né? As duas classes gramaticais mais importantes que, de certa forma, mandam nas outras classes gramaticais, digamos assim, são o substantivo e o verbo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma big revisão de substantivo. Depois a gente vai falar das outras classes gramaticais, né? E depois a gente vai falar razoavelmente bastante aí, né? Sobre verbos também, tá bom? Então, dessas classes gramaticais, as que são as rainhas, digamos assim, são substantivo e verbo, tá? Vamos lá. Sempre que a gente falar, gente, de classes de palavras, primeira coisa que a gente tem que saber, né? É que existem classes de palavras que são variáveis e classes de palavras que são invariáveis, tá bom? Então, eu fiz uma divisão aí para vocês entre variáveis e invariáveis, né? E no que cada classe de palavras vai acabar variando, por quê? Isso vai ser importante para uma coisinha que a gente vai ver no final da aula, que é o plural dos substantivos compostos, tá?
Então, isso pode parecer simples, mas ajuda a gente depois, na hora que a gente estiver trabalhando com o plural de substantivos compostos, né? Então, dentro do grupo de variáveis, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E ali do lado, né, do que essas classes gramaticais variam, né? E do outro lado, nós temos as classes de palavras invariáveis, né? Então, são classes de palavras que não vão sofrer nem flexão de gênero, nem de número, nem de grau, tá? Vocês já ouviram alguém falar assim, por exemplo, o bebê está dormindinho? Já ouviram esse tipo de coisa? Dormindinho, correndinho. Tem gente que fala, não fala? Dormindinho, correndinho, né? Então, esse dormindinho, correndinho, a gente usa na linguagem informal, mas é considerada, não é considerada correto, né? Essa forma, pela gramática normativa, porque esse correndinho e dormindinho seria, por exemplo, uma variação de grau do verbo, né? E o verbo ele não vai variar em grau, ele só vai variar aí em modo, tempo, número, pessoa e voz, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber das classes gramaticais é que elas são 10, né? A gente vai rever com calma cada uma delas e elas podem ser subdivididas em variáveis e invariáveis, tá bom? Tranquilo, gente? Podemos continuar aí? Alguém me dá um ok pelo áudio, só para saber que não tá travando? Ok, não tá travando. Então tá bom, perfeito. Vamos lá. Então, ó, a gente vai falar aí um pouquinho sobre o substantivo. Deixa eu só ver que acho que entrou alguém aqui na sala. Deixa eu aceitar. Quem consegue me dar uma definição que vocês aprenderam aí no ensino fundamental de substantivo? O que é um substantivo? Para que serve essa classe gramatical? Nomear as coisas. Perfeito, para nomear as coisas, tá? Então, sempre que a gente falar de substantivo, na cabeça de vocês, substantivo tem que ser igual a nome. Ele pode dar nome a seres reais, imaginários, né? Nomes próprios, nomes comuns, né? Mas sempre o substantivo vai indicar um nome, tá? Vamos lá, só para a gente brincar um pouquinho, né? Eu sei que alguns alunos estão aí pensando, substantivo, isso aí eu vi no ensino fundamental, né? Agora não estou aí no cursinho aprendendo substantivo. Vamos fazer uma pequena brincadeira aí. Me respondam pelo áudio aí para eu ouvir. Esses substantivos aí, né? Fada, gente, é substantivo concreto ou abstrato? O que vocês acham? Sem procurar no Google. Concreto? Abstrato? Nossa, um falou concreto, outro falou abstrato. E agora? Mas substantivo é um negócio tão fácil, aprendi no fundamental. Já pensou? Já pensou uma questão da FUVEST? Fada. É substantivo concreto ou abstrato? E agora? Amor, substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Certeza? Ninguém mais? Explosão, concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Explosão, concreto? Deus, concreto ou abstrato? Abstrato. Sereia. Abstrato. Concreto. Ué, mas substantivo é tão fácil, gente? Uma pergunta aí de ensino fundamental. Luz, concreto ou abstrato? Concreto. Abraço. Abstrato. Gelo. Concreto. O gelo foi minha mãe que me sugeriu aqui. Eu tava preparando aula, eu falei, mãe, me fala um substantivo aí que você acha que pode... Ela, gelo, que eu tenho essa dúvida. Vamos lá. Vou falar a resposta, tá? De cada um deles. E tem um que eu não tenho certeza, eu vou deixar para vocês perguntarem para o professor de física. Fada é um substantivo concreto, amor é um substantivo abstrato, explosão é abstrato, Deus é concreto, sereia é concreto, luz. Aí que está minha dúvida, né? Porque a gente entra no terreno da física, já vou explicar por quê. Então, luz eu vou deixar para vocês perguntarem para o professor de física. Abraço é abstrato e gelo é concreto, tá? Vamos lá para a definição, tá? Então, olha só, quando a gente fala de classificação de substantivos, né?
eles podem ser classificados em concretos ou abstratos, substantivos próprios ou substantivos comuns, né? Pode existir também o substantivo coletivo, né? Simples e compostos, primitivos e derivados. Vamos lá. O que é um substantivo concreto, gente? Vocês devem ter aprendido isso no ensino fundamental e, às vezes, para facilitar para a criança, o professor do fundamental ele fala assim: substantivo concreto é tudo aquilo que a gente pode tocar. Ou tem professores que explicam de outra forma. Substantivo concreto é tudo aquilo que a gente pode desenhar. Não sei se vocês já viram algumas dessas classificações, né? O que é um substantivo concreto, gente? O substantivo concreto, ele vai nomear, eu coloquei aí, todos os seres que têm uma existência independente. E essa existência independente pode ser real ou imaginária, tá? Então, se ele tem uma existência independente, podendo ser real ou imaginária, é um substantivo concreto. O que é um substantivo abstrato? São substantivos que vão nomear, geralmente, eu coloquei aí, né? Ações, estados, qualidades e sentimentos que não têm existência própria, né? Ou seja, eles só existem em função de outro ser. Então, por exemplo, fada é concreto. Por que é concreto e não é abstrato? Porque fada, embora seja imaginário, ela tem uma existência própria, né? Ela existe separadamente, ainda que no mundo da imaginação. Ela tem uma existência independente. O amor, ele não existe independente, ele não é um ser independente. Então, ele é um substantivo abstrato. A explosão é um substantivo abstrato. Por quê? Porque ela indica uma ação, né? Então, ela vai ser considerada, a explosão vai ser considerada um substantivo abstrato também. Deus é um substantivo concreto. Por quê? Embora ele exista ou não, né? De acordo aí com a crença de cada um, ele pode ser real ou imaginário, ele tem uma existência concreta, né? Porque ele é um ser independente. Uma vez eu estava dando aula disso e eu tinha uma aluna que era de uma família muito religiosa, né? E aí ela levantou a mão na sala de aula e falou assim: professora, então eu acredito que Deus é o único substantivo concreto que realmente exista, porque ele é o único ser que existe independente de todos os outros e todos os outros seres dependem de Deus para existir. Eu falei, nossa, filosófico, né? Mas, de certa forma, tem uma beleza aí no pensamento dela, né? Uma lógica, mas os outros, né? Seres, assim, né? Que são independentes, a gente também considera concreto, né? Sereia é concreto porque tem uma existência separada, né? Abraço também, né? Abraço é um substantivo abstrato, né? Porque ele não existe separadamente. Gelo existe separadamente, né? E a luz, gente? Luz concreto ou abstrato? O que é a luz? Lembrando aí de física, para ver se vocês estão bons em física. Luz é forma de energia, né? Luz é energia. Energia tem uma existência separada ou não? Eita. Mas você fala que assim, depender de alguém ou de algo, ou se ela existe por si só, não é? Isso, exatamente. Pode ser real ou imaginária, ó. Então, fada e sereia são tecnicamente, a luz não depende de nada para existir, assim, por mais que dependa de um corpo, mas ela por si só não precisa de alguma coisa, né, para que ela exista. Eu argumentaria concreto porque existe a partícula de fóton, não a partícula de luz. Perfeito, tá? Então aí seria concreto. Façam essa pergunta para o professor de física aí de vocês. É professor ou professora? Professora, né? Acho que é professora de vocês. Então, substantivo concreto, tranquilo, né? Então, olha só, pegadinha. A gente aprende essas coisas no ensino fundamental, acha que tá super tranquilo, mas quando chega mesmo na hora, né, de pensar, relembrar, a gente acaba confundindo. Pode falar. Por que você colocou que nomeiam ações, né, no substantivo abstrato, mas quem nomeia ação não é o verbo? Aí é que tá. Perfeita a sua pergunta. Lembra daquela aula que a gente falou sobre morfologia, processos de formação de palavras, e aí tinha uma coisa que a gente aprendeu que era derivação regressiva? Ataque, atacar o ataque, lembra disso? Isso aí é importante, cai pra caramba na FUVEST. O que acontece?
realmente, né, a classe gramatical que vai expressar ação, a gente aprende assim no ensino fundamental, é o verbo, tá? Porém, existem substantivos que também representam ação, de certa forma. Por exemplo, beijo. Se eu digo, eu beijo aquele rapaz, beijo é um verbo, né? Mas se eu digo, o beijo nas salas de cinema acontece com frequência. Beijo é um substantivo, mas é um substantivo que não está nomeando uma pessoa, não está nomeando um objeto, ele está nomeando uma ação. Então, substantivos também podem nomear ações. Explosão. Explosão é um substantivo abstrato que nomeia uma ação, tá? Então, geralmente, nós temos, né, substantivos abstratos quando nós temos substantivos que nomeiam uma ação, tá? Explosão, beijo, abraço, encontro, né? Ataque, né? Então, nós temos também alguns substantivos que expressam ações, tá bom? Cuidado para não confundir com verbo, mas pode acontecer de alguns substantivos que expressam ação também, ok? Vamos lá. Então, só para relembrar aí um pouquinho, né? Substantivo próprio, aquele que vai designar, vai se referir aí a um ser específico, né? Substantivo próprio a gente escreve com letra maiúscula. Tem aluno que não escreve mais com letra maiúscula, perde ponto em redação se você não escrever com letra maiúscula, tá? Substantivo comum, aquele que se refere, né, a qualquer ser da mesma espécie, tá bom? E os substantivos coletivos também, né? O que é um substantivo coletivo? Quando a gente tem um substantivo que é expresso geralmente no singular, né? Mas que se refere a um conjunto de seres da mesma espécie, tá bom? Então, o substantivo ele pode ser concreto ou abstrato, comum ou próprio, simples ou composto e primitivo ou derivado. O que é um substantivo simples? Lembrem lá da aula de morfologia. Substantivo simples, gente, vai ser aquele que só tem um radical, tá? Substantivo composto é aquele que tem 2 ou mais radicais, e aí esses 2 ou mais radicais, né, eles podem ser, aparecer na palavra, né, unidos por hífen ou não, tá? Então, chuva, flor, livro, livreiro, né, são substantivos simples. Substantivos compostos, guarda-chuva, couve, flor, floricultura, pernilongo, né, se tem 2 ou mais radicais, aí eu já vou chamar de substantivo composto, né? Substantivo primitivo também facinho, lembra lá da aula de morfologia. É aquele que não vem de nenhuma outra palavra. Árvore, carta, pedra, dente, né? Substantivo derivado é aquele que veio de outra palavra. Então, árvore, substantivo simples, arvoredo, substantivo derivado, né? Dente, substantivo simples, dentista, substantivo derivado, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Podemos continuar? Posso fazer um quiz agora de coletivos com vocês? Vamos lá, ó, igual, eu tô brincando, não vou fazer isso, só vou fazer um bem difícil. Qual é o substantivo coletivo de borboleta? Alguém sabe? Já pensou cair na FUVEST, substantivo coletivo de borboleta? Qual que é? Não tá aí na lista, né, que eu coloquei pra vocês, gente? Vai ser borboletas agora. Borboletas, né? Não, eu descobri isso quando eu comecei a dar aula de língua portuguesa, que eu nunca tinha visto na minha vida. Não tá aí na tabela, mas o coletivo de borboleta é panapaná, tá? A gente nunca usa, né? Eu até acho que eu sou professora de língua portuguesa, mas eu teria dificuldade de usar em uma frase, né? Então, os substantivos coletivos a gente aprende, né? Eles podem aparecer numa prova de FUVEST? Podem, mas geralmente eles vão aparecer em um contexto de interpretação. Pode ser que caia em algum concurso público, mas não é uma coisa muito comum, tá? Porque envolve um certo decoreba, né? Alguns a gente usa, né, com mais frequência, outros não. Mas eu vou ser sincera com vocês, eu coloquei aí como curiosidade, mas não é uma coisa que costuma cair com muita frequência, né? Tertúlia, por exemplo, né? Tem aquela churrascaria ali em Santos. Tertúlia é o coletivo de amigo, né?
Tem vários aí, né? Cáfila é o coletivo de camelo, né? Enfim, outros a gente já usa mais, constelação de estrela, né? Se quiserem depois, como curiosidade, dar uma olhadinha, é interessante, mas não é uma coisa que cai com frequência, tá bom? Mas só pra gente saber também, né, que os substantivos, eles podem ser classificados aí também como substantivos coletivos, ok? Vamos lá, gente. Então, só pra gente começar aí, falar um pouquinho de regras, que são as partes mais, né, chatas aí da gramática. Vocês lembram lá que eu falei que as classes gramaticais, elas são divididas em variáveis e invariáveis, né? Os substantivos, eles são palavras variáveis e eles vão variar em gênero, número e grau, tá? Na língua portuguesa existe, por enquanto, né, o gênero masculino e feminino, o gênero neutro, que eu sei que aparece aí nas discussões de internet e tudo mais, ele ainda não é aceito pela gramática normativa, a gente já falou sobre isso, né? Flexão de número singular e plural e flexão de grau, né? Que são 3 tipos: normal, diminutivo e aumentativo, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas regras aí importantes quando a gente fala de substantivo, tá? Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala de substantivo, né? A gente viu lá na aula de morfologia que nós temos a desinência nominal de gênero, né? Nos substantivos e nos adjetivos, né? Então, geralmente o O indica o masculino, geralmente o A indica o feminino, né? Existe essa tentativa de incorporar o gênero neutro, que seria grafado aí com E, né? Mas como eu falei, isso ainda não é aceito pela gramática, tá? Embora a gente diga que o, né, no final do substantivo indique o masculino e o A indique o feminino, na verdade, isso acontece só para alguns substantivos, né? O que vai indicar mesmo se um substantivo é masculino ou feminino são as palavras que acompanham os substantivos, geralmente os artigos, né, e os pronomes, né, e alguns adjetivos, né? Então, os pronomes, os artigos, eles têm que concordar com o substantivo, né? Então, aluno, lápis, estojo, professores, né, tem que concordar com o substantivo em gênero e em número também, tá? Em grau não precisa, a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Então, a gente diz que o gênero feminino, isso aí não é novidade para vocês, ele é precedido pelos artigos a, as, uma e umas, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Então, substantivo feminino e masculino, tranquilo, né? Agora, a coisa começa a complicar quando a gente fala de gênero de substantivo, quando a gente fala de substantivos biformes e substantivos uniformes, tá? O que são substantivos biformes? Pensem assim, ó, como o próprio nome diz, bi significa dois e forme significa forma. Então, o substantivo biforme, gente, são aqueles que vão ter duas formas diferentes, ou seja, uma para o masculino e uma para o feminino. Como assim duas formas diferentes? Bom, se eu tenho uma palavra, um substantivo, para se referir, né, a algo, a um nome, a um objeto, né, a um animal, né, e existe uma variação no masculino e no feminino, mesmo que essa variação seja só a desinência nominal de gênero, que a gente viu lá em morfologia, a gente já vai chamar esse substantivo de substantivo biforme. Então, olha aí, garoto, garota, garoto, garota, né? Então, eu vou ter o e o a ali, não é a mesma palavra. Então, eu já vou chamar isso de substantivo biforme. Diretor, diretora, homem, mulher, ó. Então, homem e mulher já mudou completamente, né? O substantivo aí. Então, vou chamar de biforme, né? Campeão, campeã, mestre, mestra, ator, atriz, duque, duquesa, poeta, poetisa, né? Embora, né, só uma curiosidade, poeta também pode ser utilizado aí
quando a gente se refere à mulher, né? Eu posso dizer a poeta ou a poetisa. As duas formas são corretas na língua portuguesa, tá? Então, quando a gente fala de gênero, do substantivo, vocês precisam saber que eles podem ser biformes ou eles podem ser uniformes, tá? Qual que é o problema, gente? Vamos lá. Quando a gente fala de substantivo biforme, é só biforme, pronto, acabou aí a classificação, tá? Mas quando a gente fala de substantivos uniformes, aí a coisa complica um pouco mais. O que são substantivos uniformes? Como o próprio nome diz aí, né? Uniforme significa que ele vai ter uma forma só pro masculino e uma forma pro feminino, tá? Dentro desses substantivos uniformes, e aí não vai mudar nada, gente, né? Se mudou só a desinência, o O e o A, já, como eu falei, não é mais uniforme, é biforme. Tem que ser exatamente a mesma palavra para o masculino e para o feminino, tá? Dentro desses substantivos uniformes, a gente pode ter os substantivos comuns de dois gêneros, os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho qual que é a diferença entre cada um deles, tá? O que é o substantivo comum de dois gêneros? Substantivo comum de dois gêneros é quando a palavra permanece idêntica, né? O substantivo idêntico no masculino e no feminino, mas as palavras que acompanham, né? Então, os artigos, né? Os pronomes, né? Vão mudar. Então, eu digo o gerente, a gerente. A palavra é idêntica, não é? Gerente. Eu não digo o gerento, a gerenta, né? Eu digo gerente. Só que os artigos mudam, ó. O e a. O colega, a colega, né? Eu não digo o colego e a colega, né? É colega, mas o artigo que acompanha, ele sofre a variação aí de gênero, né? Doente, artista, turista. Então, ó, é comum, né? A gente vai chamar de substantivos comuns, porque é comum, né? É o mesmo entre os dois gêneros. Só que comum de dois gêneros porque, embora ele permaneça igual no masculino e no feminino, as palavras que acompanham indicam se é masculino ou se é feminino, tá bom? Então, os substantivos comuns de dois gêneros são considerados uniformes, mas sofrem essa variação, tá? Outro tipo aí que a gente pode ter, né, são os substantivos sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns, eles já vão ter uma diferença em relação ao comum de dois gêneros. Por quê? No comum de dois gêneros, você coloca, né, os artigos diferentes, e no substantivo sobrecomuns, não. No substantivo sobrecomum, até o artigo que acompanha vai permanecer o mesmo. Então, pessoa, se eu quiser me referir, né, a uma mulher, eu vou dizer a pessoa. Se eu quiser me referir a um homem, eu vou dizer a pessoa também. Eu não vou dizer o pessoa, tá? Então, ó, se fosse um substantivo comum de dois gêneros, a palavra pessoa teria que ser a pessoa e o pessoa, né? Mas a gente não fala isso. Indivíduo. Indivíduo é um substantivo sobrecomum. Eu uso indivíduo para homem e para mulher e o artigo que acompanha vai ser sempre o, tá? Vítima é a vítima. Ser é o ser. Criança, a criança, tá? Então, quando eu tiver o mesmo substantivo para o masculino e para o feminino, mas eu tiver só um artigo possível para acompanhar essa palavra, eu vou chamar de substantivo sobrecomum, tá? E aí, o terceiro tipo de substantivo que a gente pode ter, quando a gente fala de substantivo sobrecomum, é substantivo epiceno. Então, os substantivos epicenos, eles vão se referir, gente, a animais, tá? São aquelas palavras, né, que a gente usa para animais e que não podem sofrer, não tem o A, o O ali que indica a flexão de gênero. Então, eu digo a barata, a jiboia, o pinguim, a onça, o boto. Para diferenciar, eu posso usar
a palavra macho e fêmea, né? A gente usa a palavra macho e fêmea, mas a palavra o substantivo permanece idêntico, tá? Então, essa é uma ressalva importante aí que a gente tem que fazer em relação ao gênero dos substantivos, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Certinho? Professora, Pode falar. o epiceno e qual que é o nome do outro mesmo que eu acabei esquecendo? A gente... Ou antes desse. E sobrecomum. O sobrecomum e o epiceno, eles são basicamente a mesma coisa, só que o epiceno é só para animal, é isso? Sim, perfeito. De certa forma, sim, tá? Então, ó, o sobrecomum, a palavra vai ficar idêntica, né? E o artigo que acompanha não vai mudar. Só que cuidado, ó, porque, por exemplo, se eu digo o gato e a gata, não vai ser epiceno, vai ser um substantivo biforme, né? Então, só pode ser epiceno também, ó, lembra, o epiceno, ele é classificado como um substantivo uniforme. Ou seja, né, só pode ser epiceno se a palavra permanecer a mesma para o masculino e para o feminino, sem alteração de nada, de nenhuma desinência nominal de gênero, nada, tá bom? Tranquilo? Se for gato, gata, cachorro, cachorra, que mais? Sei lá, não lembro agora. Mas se tiver, né, um ou um A de diferença, aí a gente já não pode dizer que é epiceno. Aí vai ser um substantivo biforme, tá bom? Tranquilo? Posso continuar, gente? Podemos ir para regras aí chatas de número de substantivo? Tranquilo? Vamos lá, ó. Então, olha só. Quando a gente fala aí de número de substantivo, a gente pode ter o plural, né? Ou singular. Então, o substantivo vai variar em gênero, número e grau, né? Dentro do gênero masculino, feminino, né? Uniforme, biforme, tudo aquilo que a gente viu. E vai variar também em número, né? Então, um substantivo ele pode ser singular ou plural, tá? A gente vai ver primeiro as regrinhas aí do plural do substantivo simples e depois a gente vê as regrinhas aí dos substantivos compostos, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em substantivos, em plural de substantivo, né? Tem a regra básica, que é a seguinte. A gente sempre não, né? Quase sempre a gente vai acrescentar um S no substantivo para formar o plural desse substantivo, tá? Então, a primeira regra, ela vai dizer o seguinte, sempre que eu tiver um substantivo terminado em vogal, né? Oral ou nasal, que a gente já viu lá em fonologia, e de tom oral, a gente vai acrescentar um S, tá? Então, casa, plural de casa, casas, plural de fã, fãs, plural de pai, pais. Por quê? Porque casa termina em vogal oral, fã termina em vogal nasal, né? E pai termina em ditongo oral. Facinho, essa regra a gente sempre lembra, tá? Mas não é sempre, né, que fazer o plural de um substantivo é fácil, né? Então vamos lá. A coisa começa a complicar dependendo, né? Se o substantivo tem outras terminações ou não para a gente fazer o plural. Então, quando termina em ão, é uma desgraça. Por quê? Vamos lá. Eu tive uma aluna, faz uns 2 anos, que ela veio da Hungria, né? E aí ela resolveu fazer intercâmbio no Brasil. E ela chegou no Brasil no 2º ano do ensino médio, não falava uma palavra de português direito. E aprendeu português na raça, praticamente. E aí ela foi uma vez no plantão de dúvidas e ela falou, professora, como eu faço para saber qual é o plural de ão? Eu falei, olha, até tem uma regra, né? Mas tem uma parte aí que não tem como, que não tem regra. Então, qual que é a regra? Quando termina em ão, eu tenho 2 possibilidades. Se o substantivo que terminar em ão, né? Ele terminar em um ão que é átono. O que é esse ão átono? Significa que o ão não está na sílaba tônica. Então, por exemplo, órgão, bênção, né?
órgão, eu tenho um ão tônico. Por quê? Porque ele não... um ão átono. Por quê? Porque ele não está na sílaba tônica. A sílaba tônica é o or. Bênção, eu tenho um ão átono. Por que é um ão átono? Porque ele não está na sílaba tônica, não está na sílaba forte, tá? Então, quando eu tiver um substantivo que termina em ão e não é um ão tônico, né? É o ão átono, é fácil, é só eu colocar o S, tá? É isso que a regra diz. Porém, o que acontece na língua portuguesa, né? Qual que é o problema? Na maioria das vezes, nós temos um substantivo que tem o ão, e esse ão é o ão tônico. Ou seja, é o ão que está na sílaba tônica, tá? Quando ele estiver na sílaba tônica, ele pode terminar em ãos, ele pode terminar em ões e ele pode terminar em ães. Como que eu faço para saber qual é a regra? Não tem regra. É só você usar muito a língua portuguesa, praticar, né, a parte da norma culta, porque não tem regra, tá? Existem algumas né, formas que são aceitas e outras não. É uma convenção da língua, tá? Então, cidadão é cidadãos. Portão, portões. Pão, pães. Escrivão, escrivães, tá? Então, o plural de escrivão é uma palavra que costuma cair muito em concurso público, né? Porque às vezes concurso público lida com essa questão de escrivão e tal. A única forma aceita da flexão de escrivão é escrivães, né? Tem regra para isso? Não tem regra nenhuma, né? E aí eu lembro que essa aluna, ela falou assim, mas por que o plural de mão é mãos e o plural de mamão é mamões? Não, qual que foi a pergunta dela? Foi alguma coisa assim. Aí eu falei, olha, convenção da língua, né? A gente não tem como, né, explicar isso, né? Algumas formas são aceitas, outras não, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei aqui, existem na língua portuguesa, né? Em algumas palavras, mais de uma forma que são aceitas. Não sei se vocês sabiam disso, né? É o que a gente chama aí de plurais duplos ou triplos. Então, por exemplo, aldeão, que é uma palavra que ninguém usa também, né? Só se você estiver escrevendo um livro aí da Idade Média, né? Mas aldeão é uma palavra na língua portuguesa que tem as 3 formas aceitas pela gramática: aldeãos, aldeões ou aldeães. As 3 formas são aceitas, né? Vulcão. Pode ser vulcãos, pode ser vulcões ou pode ser vulcães. Se você pegar, né, livros aí de gramática, as 3 formas são aceitas. Corrimão, corrimãos ou corrimões. 2 formas são aceitas. Guardião, guardiões ou guardiães, né? Ancião também é ótimo, né? Ancião pode ser anciões, anciãos ou anciães. As 3 formas estão corretas, né? Anão, acho que anão eu tinha comentado com vocês, né? A gente usa mais anões, né? Tanto que o filme se chama Branca de Neve e os 7 Anões. Mas, caso Branca de Neve, né, se o filme se chamasse Branca de Neve e os 7 Anãos, também estaria correto, tá? Então, anões ou anãos. Charlatão, charlatãos e charlatões. As 2 formas corretas, né? Verão, não sei se vocês sabiam, né? Mas o plural de verão pode ser verões ou verãos. E de zangão pode ser zangões ou zangãos, tá? Então, tudo isso tá correto. Pode falar. Corrimão pode ser corrimãos ou corrimões, beleza. Mas mão é só mãos, né? Não existe mãos. Eu acho que foi. Agora eu falei. Não, mão é só mãos. Mas acho que foi uma pergunta dessa que a aluna fez. Ela fez alguma relação assim, sabe? Pão, pães e... Não, era alguma coisa assim, mas acho que era mão e mãos e corrimão, eu não lembro agora direito, mas ela queria uma lógica para isso. Eu falei, olha, só tem lógica, né? Só tem regra se o ão for o ão átono, se for o ão tônico, é só memorizar, né? E aí acho que eu falei, meu irmão, ele prestou um concurso público e tinha uma questão
que poderia ser duas respostas certas, porque o plural de anão também pode ser anãos. Aí eu escrevi um recurso, mandei e eles aceitaram. Eu fui lá, peguei um livro de gramática, indiquei lá, né, o gramático que falava que anãos também era aceito, e eles aceitaram e anularam a questão. Isso aqui é só treino, né? Agora, escrivão, plural de escrivão, é uma palavra que eu vejo direto em concurso público, em questão de concurso, né? Vale a pena aí decorar também, tá bom? Vamos lá, gente. Tranquilo? Posso continuar? Vamos lá. Professora, Pode falar. o Danilo tinha mandado uma dúvida no chat sobre ditongo, se é encontro de vogais. Isso. Lembra que a gente falou? A gente teve uma aula de fonética, né? A gente aprende lá no ensino fundamental, né, que ditongo é quando a gente tem a união de duas vogais na mesma sílaba, tá? Só que a gente viu, né, lá na aula de fonética, que na verdade a gente sempre vai ter uma vogal e uma semivogal, tá bom? Mas grosso modo, a gente diz que são duas vogais, né, na mesma sílaba, o ditongo, né? Mas se a gente for olhar mesmo a parte gramatical, aqui a gente está estudando as regras, né, com mais detalhes, né? Na verdade, a gente sempre vai ter uma vogal e uma semivogal, tá bom? Dá uma olhadinha lá depois nos slides de fonética, na aula de fonética. Se ficar com dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá? Vamos lá. Então, rapidinho, gente, ó. O que acontece? Quando a gente tem um substantivo, né, que termina em L, né? Ou seja, né, em ao, el, ol e u, né? A gente geralmente troca esse L por is, né? Então, plural de jornal, jornais, plural de papel, papéis, plural de anzol, anzóis, plural de azul, azuis, tá? Então, isso aqui costuma causar um pouco de dúvida, né? Quando a gente tem esses casos específicos de número de substantivo, a gente confunde, né? Plural de Brasil, gente. Se eu quiser falar de Brasil, qual que é o plural de Brasil? Ah, mas Brasil só tem um. Mas e se eu quiser dizer que existe um Brasil no Nordeste e um Brasil no Sudeste? São dois? Qual que é o plural de Brasil? Brasis. Brasil? Yes. Ó, vamos lá, ó. Se o substantivo terminar em L, olha só, e terminar com il, vocês viram lá que eu falei do ao, el, ol, u. É fácil, só trocar L por is, né? Mas eu posso ter também quando termina com il. Aí tem mais uma regrinha chata que é o seguinte: se ele terminar com il e for o il átono, né? A gente vai trocar o il por eis. Se ele terminar com il e for o il tônico, a gente vai deixar is. O que é o il átono? Átono significa que o il não está na sílaba tônica da palavra. Se o il for tônico, ou seja, significa que o il está na sílaba tônica da palavra. Então, ó, fóssil, o il é átono, né? Por quê? Porque a sílaba tônica é o fós, né? Então, se o il é átono, olha a regra, eu troco por eis. Por isso que o plural de fóssil é fósseis. Agora, se o il for tônico, né? Eu vou trocar o il por is. Então, plural de fóssil é fósseis, porque o il é átono. Plural de barril é barris, porque o il é tônico. Pensando nessa regra, plural de Brasil, com certeza só pode ser Brasis, que nem Brasis. o Darcy Ribeiro fala, né? Os vários Brasis. Os vários Brasis, perfeito. Gente, ainda trouxe Darcy Ribeiro para a aula, perfeito, né? Então, por que ele fala dois Brasis? Juntando aí conhecimentos de sociologia, geografia, né? Junto com gramática, porque é o il tônico, tá bom? Vamos lá, ó. Outra coisa que também pode causar confusão na hora que a gente falar de plural de substantivo, né? Vou tentar... Se o Meet cair, gente, a gente continua na próxima aula, tá bom? Mas acho que dá tempo de terminar pelo menos essas regrinhas, né? Se a gente tiver, pessoal, um substantivo que termina em R ou Z, a gente vai acrescentar o E e o S, tá? Então, o plural de amor é amores, porque amor termina com R. O plural de giz é gizes,
E o plural de gravidez é gravidezes, né? Eu tava falando com uma amiga minha outro dia, ela falou assim: eu não sabia qual que era o plural de gravidez. Eu tava escrevendo um texto, aí eu fui e troquei por gestação, que gestação eu tinha certeza qual era o plural, né? Mas gravidez, gravidezes, tá? Então, se terminar com R ou Z, a gente acrescenta ES, tá? A gente também tem alguns casos aí confusos, né? Quando a gente fala de substantivos que terminam em S, tá? O que a regra diz? Se a gente tiver, né, um substantivo paroxítono ou proparoxítono, ele vai permanecer invariável. Se for um oxítono ou monossílabo tônico, a gente vai acrescentar ES, né? Vai acrescentar não, né? Acrescentar ES, digamos assim, né? Então, ó, pires, pires vai permanecer invariável. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona, é um substantivo paroxítono. Ônibus, né, também vai permanecer invariável, porque o substantivo aí é proparoxítono. Gás não vai ser um gás, dois gás, vai ser um gás, dois gases, né? Por quê? Porque é monossílabo tônico, né? Então a gente acrescenta ES. Inglês, ingleses, né? É uma palavra aí oxítona, então a gente acrescenta o ES, né? O que acontece, gente? Quando a gente tem com X, né? A gente vai dizer que geralmente são invariáveis, né? Então existem poucas palavras aí na língua portuguesa que terminam com X. Geralmente elas permanecem a mesma coisa, né? No singular e no plural, né? Quando são substantivos. Então, tórax, tórax, sílex, sílex, né? Xerox, xerox, né? Geralmente com X elas permanecem invariáveis, tá? Só pra gente finalizar aí, pessoal, queria que vocês pesquisassem aí e me falassem. Podem pesquisar aí no Google. Qual é o plural de sul e o plural de gol? Como que a gente grita gol? Eu vou chutar, mas era Sulis, não é? Ou não? E agora? Procurem aí, pesquisa para o final da aula. Sul e gol. Ó, se a gente pegar pela regra, sul, se termina com U, o que eu faço? Troco o U por is, teria que ser suis, né? E gol, gente? Tem mais de uma forma na língua portuguesa de gol. Pelo que eu li na internet, estava goles com acento, acho que circunflexo em cima do ovo. Ó, o plural de gol, né? Pode ser gol, pode ser gols, pode ser goles, né? E pode ser também, se eu não me engano, no português de Portugal, golos, né? Porque a gente, uma forma mais antiga, uma forma também utilizada, acho que no sul também, era golo, né? Então, gol, existem alguns casos que eles abrem exceção, né? Então, gol pode ser gols, embora gols, se a gente for ver, não tá de acordo com a regra, né? Porque teria que ser is, né? Então, pode ser gol, pode ser goals, né? Que hoje em dia é aceito pela gramática, pode ser gois, né? E pode ser... Tem mais uma agora que eu esqueci. Baseada no de Portugal, que acho que é goles, se eu não me engano, ou golos, que acho que golo também é uma forma um pouco mais arcaica, mas que também é aceita, tá bom? Tranquilo, gente? Certinho? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Próxima aula, eu ia começar aqui, mas nem vou começar isso aqui. Próxima aula a gente continua falando aí um pouquinho sobre o plural